Hoje a gente conversa um pouquinho sobre a escrita do Stephen King, que é o único livro do Stephen King que eu li e realmente gostei. Dele eu já havia lido alguns volumes da série A Torre Negra, teve um volume que eu achei que ficou muito ruim e aí eu desisti. E o Iluminado, que eu acho que é um dos raríssimos casos que o filme é melhor do que o livro do qual ele é adaptado. E depois dessas tentativas eu achei que eu nunca mais fosse ler nada do Stephen King, mas eu ouvi falar muito bem desse livro aqui, como o tema me interessava, resolvi comprar e felizmente gostei muito. Stephen King, caso você não conheça, eu acho difícil porque ele é muito famoso, é um escritor estadunidense, muito famoso principalmente pelas suas obras que são adaptadas para o cinema, como o próprio O Iluminado, que eu mencionei, A Espera de um Milagre, Carrie a Estranha e agora mais recentemente foi o It, a Coisa, né? E esse livro aqui, se eu não me engano, é o único livro de não ficção que ele tem e o título é bem autoexplicativo. Aqui o Stephen King vai falar sobre a escrita. E esse livro é dividido basicamente em 3 sessões distintas. A primeira sessão é chamada Currículo, e eu achei o nome bem apropriado porque é meio que um currículo mesmo. Assim, claro que não é uma folha do currículo propriamente, mas aqui ele comenta a carreira dele desde o início. Então vai desde a infância dele, das dificuldades de ser filho de uma mãe solteira e como essa mãe teve que batalhar para fazer com que eles tivessem acesso à educação e moradia de qualidade. Fala como desde pequeno ele já gostava muito de ler e de escrever, ele escrevia alguns quadrinhos e até vendia esses quadrinhos na escola, e aí depois ele decidiu que iria realmente se tornar um escritor, que esse era o sonho dele, e aí ele começa a escrever contos, manda contos para revistas que publicavam contos nos Estados Unidos, e uma coisa que eu acho muito legal é que ele comenta que ele recebia muita carta de recusa, no início era praticamente só carta de recusa, e ele, ao invés de ficar muito chateado e desistir, ele usava aquilo como incentivo. Então ele tinha um preguinho na frente da escrivaninha dele que ele usava para escrever e era onde ele ia pendurando essas cartas de recusa. Só que teve um momento que ele tinha tanta carta de recusa que o prego não foi suficiente, ele teve que colocar um prego maior para que o prego conseguisse comportar todas essas cartas de recusa. E ele comenta que gostava muito quando as cartas de recusa vinham com algum tipo de recomendação, tipo, isso aqui tem potencial, melhora isso. Que aí ele conseguia aplicar isso. E o legal dessa parte é que a gente vê como ele tinha constância, assim, como apesar de viver levando os tapas na cara da vida, ele continuava indo porque ele sabia que aquilo era o sonho dele, continuava tentando e se aproveitava dessas dicas que os editores davam para melhorar o texto dele, até que um dia a aceitação vem, a grande aceitação, né, que é com Carrie a Estranha. E essa é uma das partes mais emocionantes do livro, porque ele já estava casado com a Tabby, que é a esposa dele até hoje, e a filhinha dele estava muito doente, eles não tinham dinheiro para pagar o remédio para o tratamento da filhinha dele, e aí estavam meio desesperados, moravam num apartamento horroroso, em umas condições bem deploráveis, viviam com dinheiro contado mesmo, e aí ligam para ele para falar o quanto que ele ia ganhar dos direitos de Carrie, e aí ele fica em choque, ele nunca achou que fosse ganhar tanto dinheiro, e aí fala pra Tabby, e ela também não acredita, começa a olhar pro apartamento, tipo, meu Deus, finalmente a gente vai sair daqui, mudar de vida, e aí se abraçam, enfim, é bem bonitinho. E também nessa parte do currículo, ele fala de um dos momentos mais delicados da vida dele, que é quando ele se envolve com álcool e drogas. Ele passa por um longo período de alcoolismo e vício em drogas bem pesadas, inclusive. Tem histórias cujas partes ele nem lembra de ter escrito porque ele estava sob o efeito de alucinógenos e realmente não conseguia lembrar de ter escrito aquilo, de como aquela ideia surgiu. E ainda nessa parte que ele tá falando de alcoolismo e drogas, tem um trecho que eu acho muito legal que eu queria ler pra vocês. A ideia de que criatividade e substâncias que alteram a mente estão ligados é um dos grandes mitos pop intelectuais do nosso tempo. Escritores viciados não passam de pessoas viciadas, bêbados e drogados comuns, em outras palavras. Qualquer defesa de drogas e álcool como necessidade para embotar sensibilidades mais refinadas não passa de conversa autopiedosa para boi dormir. E eu acho importante que um escritor do porte dele e com uma voz com alcance tão grande tenha falado isso, porque eu acho que esse é um mito ainda muito presente na nossa sociedade. Eu sei que tem até escritores que, para escrever, ficam sob o efeito de alucinógenos porque acham que, de
certa forma isso ajuda a escrever, a ter ideias. Isso acontece muito no âmbito da música também. Acho que nessas profissões que se precisa de uma maior criatividade no geral. E ele fala que quando ele foi para reabilitação e voltou dela, um dos maiores medos dele era justamente não conseguir mais escrever. Mas ele vê que não é nada disso e que realmente não passa de um mito, e eu acho muito legal que ele tenha colocado isso aqui para tanta gente ler. A segunda sessão é um pouco mais curtinha e se chama Caixa de Ferramentas, que também eu acho um nome muito apropriado. Ele faz uma analogia com um carpinteiro, que é o fato de o carpinteiro sempre andar com uma maletinha com essas principais ferramentas para fazer o seu trabalho, e que ele acha que com o escritor não deveria ser diferente. E aí ele menciona aqui algumas das principais ferramentas para o escritor, como vocabulário, gramática. E uma das coisas que ele fala aqui nessa sessão que, nossa, eu concordo muito, que é uma das piores coisas que você pode fazer pela sua escrita é enfeitar o seu vocabulário. Ficar utilizando palavras mais bonitas e longas, porque você acha que se usar palavras mais comuns e curtas, isso pode acabar empobrecendo o seu texto, quando eu acho que é justamente o contrário, e Stephen King concorda. Acho que quando a gente faz isso, geralmente o texto, além de ficar muito artificial, fica, o que é pior ainda, muito prolixo. E aí muitas vezes a gente tem medo de usar as primeiras palavras que vêm na nossa cabeça para descrever algo, por medo de que a construção fique meio pobrinha, quando na verdade essas primeiras coisas que vêm na nossa mente costumam justamente ser as que mais funcionam. E sobre isso também tem um trecho bem legal aqui que eu gostaria de ler. Página 113 dessa edição aqui, ele fala: "Estou convencido de que o medo é a raiz de toda má escrita. A boa escrita costuma vir ao deixarmos o medo e a afetação de lado. A própria afetação, que começa com a necessidade de definir certos tipos de escrita como bons e outros como ruins, é um reflexo do medo. A boa escrita também vem de fazer boas escolhas na hora de separar as ferramentas com que você planeja trabalhar." E por fim, a gente tem a última sessão, que é a sobre a escrita, que dá título ao livro, e nessa sessão é, digamos, como você coloca a mão na massa efetivamente. Esse livro aqui é tido como um dos melhores livros para quem quer se tornar escritor, para quem tem essa ambição, ou para quem quer apenas escrever melhor. E no início ele já fala, se você quer qualquer uma dessas coisas, principalmente ser escritor, tem duas coisas que você deve fazer acima de todas as outras, que são ler muito e escrever muito. Ponto final. Nisso ele é bem categórico. Aqui ele também fala de como ele encontra as ideias para as histórias dele, de como a gente pode tornar esse processo um pouco mais fácil. Por exemplo, eu, pelo menos, e algumas pessoas com quem eu já conversei também, a gente tem a ideia de que para começar a criar uma história, a gente precisa primeiro do enredo, e aqui ele fala que ele é super contra essa ideia, que ele acredita que primeiro a gente encontra os personagens, e aí a gente vai descrevendo esses personagens, e ao pouco vai descobrindo a personalidade desses personagens, e aí sim criando um enredo em torno deles. E pra mim, a lição mais valiosa que o leitor pode tirar dessa sessão é a importância da constância. Ele fala que ele escreve aqui diariamente pelo menos 2.000 palavras diárias, ele se tranca no quartinho dele e só sai dali quando ele escreveu essas 2.000 palavras. E óbvio que muita coisa aqui é descartada, mas ele fala que o importante é você estar ali todos os dias. Acho que é aquela questão de tá pronto pra quando a sorte aparecer. Você vai estar ali todo dia escrevendo, mas um dia vai vir uma ideia legal e você vai conseguir escrever. Mas é basicamente isso, você tá ali todo dia e um dia, quando a sorte aparecer, você vai estar pronto. E quando ele tava escrevendo essa sessão, quase terminando o livro, ele sofre um acidente gravíssimo que quase o mata. Ele foi atropelado e ficou com graves ferimentos, ficou um tempão no hospital, teve que fazer várias cirurgias, teve que fazer fisioterapia. E essa é uma das partes mais sensíveis do livro, assim, porque ele chega muito perto da morte e aí ele passa a refletir sobre a vida e principalmente do papel da escrita na vida dele. E aí eu vou ler um último trecho aqui porque eu acho que é muito bonito e pra mim é uma síntese perfeita desse livro aqui, do que ele se propõe a fazer nesse livro. A escrita não salvou minha vida, mas continua a fazer o que sempre fez, transformar minha vida em um lugar mais luminoso e agradável. A escrita não é para fazer dinheiro, ficar famoso, transar ou fazer amigos. No fim das contas, a escrita é para enriquecer a vida daqueles que leem seu trabalho e também para enriquecer sua vida. A escrita serve para despertar, melhorar e superar. Para ficar feliz, ok? Ficar feliz. Parte desse livro, talvez grande demais, trata de como aprendi a escrever. Outra parte considerável trata de como escrever melhor. O restante, talvez a melhor parte, é uma carta de autorização. Você pode, você deve e, se tomar coragem para começar, você vai.
Escrever é mágico, é a água da vida, como qualquer outra arte criativa. A água é de graça, então beba, beba até ficar saciado. E além disso, no fim do livro a gente tem o processo criativo de um dos contos mais famosos dele, o 1408, e aí é legal porque ele mostra o rascunho do conto, mostra como ele teve a ideia do conto. Tem até uma parte, eu vou tentar mostrar pra vocês aqui, ó, que tem uns riscos, que aí mostra substituições que ele fez, coisa que ele tirou do texto e por que ficou melhor, tirando, e realmente fica melhor quando você lê a versão original e depois a editada, que foi a versão final, você vê que realmente fica muito melhor e mostra muito bem aquela questão da simplicidade, que às vezes ele usa umas palavras mais bonitas, digamos, e ele corta e o texto fica muito melhor pro leitor. Também nessa edição, no fim, tem 2 listas de livros enormes, que foram alguns dos melhores livros que ele leu nos últimos anos enquanto ele escrevia esse livro, eu achei bem legal. Tem até Harry Potter aqui. Em resumo, um livro muito bom e assim, sendo bem sincera, eu sei que o Stephen King não é um dos maiores escritores do mundo, não tem uma escrita tão bonita quanto, por exemplo, Tolstói ou do Faulkner, mas assim, alguma coisa certa ele faz, porque ele vende pra caramba, e por mais que eu não tenha gostado dos livros dele, e aí eu acho que é mais por causa do estilo de história, assim, que não me pegou muito mesmo, eu não achei nenhum dos livros que eu li mal escritos. Muito pelo contrário, eu achei que ele sabe contar bem uma história. E eu acho que esse livro é meio que assim, leitura obrigatória se você tem ambição de se tornar um escritor. E realmente ensina muita coisa legal de um dos escritores mais famosos, né, que existem atualmente. E eu gostei tanto do livro que eu pretendo até pegar alguma outra coisa do Stephen King pra ler aí. Não sei se vai ser por agora, mas no meu Instagram me indicaram muito o Misery. E aí, se você tiver mais alguma indicação, pode deixar aqui nos comentários, que quem sabe eu leia futuramente, aí vai aparecer por aqui. E se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo, tchau!